Agora, muitos na Alemanha acham que a AfD pode virar o jogo um dia. Você acredita nisso? Ou, no final das contas, são apenas outras figuras no mesmo jogo? Exatamente, são outras figuras no mesmo jogo. Já vimos que a AfD defende o serviço militar obrigatório, ou seja, eles também estão envolvidos nesses benefícios para a indústria de armamentos. Eles também querem manter a Alemanha na OTAN, eles também consideram a OTAN uma aliança de defesa. A OTAN é uma aliança de ataque, não de defesa. Mas ela nos distrai a todos ao declarar os migrantes como culpados e não nos contar a verdade sobre os verdadeiros marionetistas nos bastidores. Curiosamente, o AfD recebe forte apoio do governo americano atualmente. Então, a senhora Storch está agora em Washington com uma delegação da AfD, que foi convidada pela equipe de J.D. Vance para ventilar as preocupações sobre a democracia alemã que está em perigo. Não poderia ser mais absurdo. É igual ao que vimos na Argentina e nos Estados Unidos. Agora, quem está em destaque é o AfD. Acho que após o governo Merz teremos um governo Weide. Também acredito nisso. Eu entrevistei a Beatriz von Storch aqui no canal algumas semanas atrás e eu realmente acredito que a Alemanha estará muito melhor em termos de segurança e política econômica com uma coalizão entre a AfD e a União Democrata Cristã. Pelo menos essa é a minha previsão. Não, eu definitivamente não acredito que as coisas vão melhorar. As mesmas estruturas que existem agora vão continuar. As grandes empresas de armamentos seguem beneficiadas. A indústria de armas lidera atualmente. E, claro, a ditadura digital também continuará sendo implementada. O mais importante agora é a implementação da ditadura digital, sobre a qual o AfD também nunca se pronuncia. Isso é muito interessante, nenhum político fala sobre isso, nem mesmo o AfD, sendo que esse é o tema mais importante para todos nós no momento. Perguntei isso para a Beatriz von Storch e ela respondeu de forma confusa, mostrando que o AfD não pode se posicionar contra. Afinal, é uma ação de ao menos 130 países. E aí o AfD é uma peça bem pequena, mas no final das contas tem que seguir exatamente a mesma política que outros determinam para nós. Sim, exatamente. Na França, Sr. Wolff, as ruas pegam fogo novamente, enquanto na Alemanha as pessoas seguem silenciosas mesmo com mais dificuldades. O senhor gostaria-se às vezes de um pouco mais da França aqui na Alemanha? Na França isso também não resolve muito. Lá as pessoas expressam seu protesto de forma um pouco mais drástica nas ruas, mas o efeito não é grande coisa. Quer dizer, eles ainda são governados pelo Sr. Macron. Nos bastidores, é claro, também estão as grandes corporações, aqueles que realmente mandam. Mas é verdade que o velho ditado de Vladimir Lenin ainda vale hoje em dia. Então, se na Alemanha aconteceu uma revolução em uma estação de trem, o alemão vai primeiro comprar um bilhete de plataforma. E, infelizmente, isso não mudou nos últimos 100 anos. Agora, a França está à beira do abismo econômico e político. Você iria tão longe a ponto de dizer que se o país colapsar, a Europa também, de certa forma, vai acabar? Não só a Alemanha vai colapsar, toda a economia mundial enfrentará grandes dificuldades em breve, como já está ocorrendo. E nós esperamos um novo sistema monetário e esse novo sistema, na minha opinião, será implementado mundialmente. Nenhum país vai mais sair na frente porque todos esses testes já foram realizados. O último grande teste na Nigéria deu completamente errado e é por isso que vão orquestrar algo que vai acontecer em todo o mundo. Não podemos esquecer que existe um poder muito maior e mais forte que os governos individuais, embora falemos dos países separadamente. Este é o complexo digital financeiro por trás de tudo. São pessoas como Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Eles decidem para onde o mundo vai e combinam isso entre eles. Eles fazem o governo agir conforme seus interesses. Sr. Wolff, meu lema de vida agora é: o futuro vai parecer bom, mas só os paranoicos vão sobreviver. E devo confessar que nas últimas semanas ou meses fiquei um pouco mais paranoico. Eu realmente estava muito, porque realmente aconteceram coisas muito estranhas. Se olharmos rapidamente para o atentado contra Charlie Kirk, eu só conheci esse cara há uma semana e precisei saber mais sobre ele. É como se um esquerdista fosse um reduto da AfD na Saxônia e lá no bar tradicional para discutir com as pessoas locais. Para mim, isso é principalmente um confronto com a posição oposta e, de certo modo, o cerne da democracia. Agora, o que aconteceu foi que ele foi assassinado. De repente, Trump e Netanyahu se manifestam quase juntos em tom de veneração heróica. Eles tuitaram sobre como esse homem foi incrível e assim por diante. Para mim, isso parece suspeitamente orquestrado. O que achou disso?
Sim, é bem parecido. Parece orquestrado. Sempre devemos perguntar quem se beneficia com isso, quem estava em apuros. Primeiro, é preciso dizer que Donald Trump e a administração Trump estão enfrentando grandes dificuldades há algumas semanas. Quebraram todas as promessas de campanha sem exceção. Nem as guerras foram encerradas, nem a explosão de gastos do Estado foi contida. O padrão de vida dos americanos, especialmente do terço mais pobre, está caindo. Foi aí que o movimento Make America Great Again recrutou seguidores. Por isso, enfrentam grandes problemas. Especialmente os números do desemprego divulgados há 10 ou 8 dias são uma catástrofe absoluta. Mostram que o mercado de trabalho sob Trump se desenvolveu muito pior do que sob Joe Biden. Então, se nesse momento acontece um atentado assim, e esse atentado faz com que o movimento Make America Great Again, de repente, volte à tona, justamente porque eles têm um inimigo em comum. Isso, claro, é algo muito interessante. O que também é interessante é que, nos últimos dias, houve algumas críticas de Trump a Israel por causa do ataque ao Catar. O Catar é aliado dos Estados Unidos. E aí é preciso dizer que isso pode ter sido, claro, um tiro de advertência que um dos seus aliados mais importantes de repente cai morto no palco porque foi vítima de um atentado. Isso também pode ter sido um aviso em relação à postura diante de Israel. Tudo é possível, então eu não posso provar isso. Mas quando você junta as peças do quebra-cabeça, já se forma um quadro muito claro. Eu também acabei lendo muitas dessas afirmações online. E muitas pessoas nos Estados Unidos da América também se agarram a essas teorias. Seja como Tucker Carlson, Joe Rogan ou Piers Morgan, todos muito renomados. Agora é assim. Círculos de esquerda zombam da morte de Charlie Kirk, enquanto a direita possivelmente faz um círculo de luto ou um descanse em paz. Eu achei isso, com certeza. De todo modo, eles não destruíram o país como a esquerda sempre disse. O senhor não considera, Sr. Wolf, que o maior perigo é de uma esquerda intolerante que ridiculariza opiniões contrárias e não da direita? Não. Isso é simplesmente essa luta entre esquerda e direita que está sendo encenada. Então, se a própria esquerda não se manifestasse de forma tão sarcástica, provavelmente a direita criaria vídeos assim com inteligência artificial e colocaria na internet. Assim, até quem está nos bastidores se beneficia, pois depende do conflito constante entre direita e esquerda. Então, é preciso dizer claramente, só para deixar isso bem claro. Então, quando uma pessoa é baleada em algum lugar no palco, isso é uma tragédia absoluta. Quando é um jovem pai de família, isso é um crime terrível. E quem zomba disso ou faz piada com isso é simplesmente insuportável como ser humano. Mas é exatamente essa insuportabilidade humana que está sendo explorada neste momento. Olha, eu também conheço muitos de esquerda que não caem na zombaria e no deboche, mas acham isso tudo muito horrível. Infelizmente, eles também permanecem em sua posição de esquerda. Então, eu acho que precisamos parar de pensar nessas categorias de esquerda e direita e finalmente começar a pensar em categorias de razão e racionalidade. Então, isso realmente já está mais do que na hora, porque passamos um século inteiro nos perdendo nisso, sempre travando essa luta de direita contra esquerda. O que lhe dá esperança, Sr. Wolf? Que realmente haverá menos polarização no futuro? Não, com certeza não haverá menos polarização no futuro. Na verdade, acho que ela vai até se acirrar ainda mais. Receio que estejamos prestes a entrar em uma fase de guerras civis. É possível que também ocorram outras guerras maiores. O que me dá um pouco de esperança para o futuro, na verdade, é um fenômeno bastante negativo. Na verdade, o padrão de vida das pessoas vai cair muito em breve. Estamos vendo agora com a inteligência artificial as primeiras quedas no mercado de trabalho e elas vão atingir proporções inimagináveis. Então, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, vamos presenciar quedas inimagináveis no mercado de trabalho internacional. E essas quedas vão fazer com que o padrão de vida das pessoas em todos os 5 continentes seja drasticamente reduzido. E basta lembrar do ditado alemão: a necessidade é a mãe da invenção. É na necessidade que as grandes invenções são feitas. E na necessidade, as pessoas vão olhar ao redor, vão observar e fazer perguntas que até agora não fizeram. Possivelmente, elas vão buscar ajuda de quem nunca procuraram e tentar soluções em que antes não confiavam tanto. Você mencionou anteriormente o complexo financeiro digital. A introdução do euro digital está cada vez mais próxima. No debate público, pouco se fala sobre isso. Como você explica esse silêncio? Isso é bem claro, porque o assunto simplesmente está sendo silenciado, já que agora há críticas demais circulando sobre isso. Sabemos que, na campanha eleitoral americana, o dinheiro digital do Banco Central virou tema.
Donald Trump assinou ordem executiva proibindo o dinheiro digital do Banco Central nos Estados Unidos da América. Ele está implementando isso agora pela porta dos fundos, através das stablecoins, com as quais ele mesmo ganha muito dinheiro. E aqui também está sendo feito assim. Isso está sendo introduzido pela porta dos fundos. A introdução do euro digital no dia a dia ainda não vai acontecer em outubro. Suspeito que primeiro veremos a introdução de moeda digital de Banco Central de atacado, ou seja, o euro digital negociado apenas entre o Banco Central e grandes instituições financeiras, que dessa forma será organizada a entrada inicial, mas o que vem depois ainda está em aberto. Então eu ainda temo que aconteça um evento maior, possivelmente uma grande operação de falsa bandeira, para que as pessoas sejam pressionadas a ponto de aceitarem esse novo dinheiro. Você mencionou milhões de desempregados na Alemanha nos próximos anos. Ninguém pode prever exatamente em 3, 4 ou 5 anos. Você não acha que o governo vai agir contra isso? Ela não pode fazer nada contra isso, não há saída nenhuma. Se robôs humanoides assumirem o lugar dos artesãos e a inteligência artificial a administração, não haverá mais empregos nem criação de novos postos de trabalho. Não vai ser assim que, de repente, 95% da população vai viver como web designers. Atualmente também há enormes quedas, especialmente entre os programadores, há grandes quedas, então não há solução para isso. Todos os políticos no poder atualmente têm grande medo quando esse assunto é tratado, porque o trabalho deles é simplesmente enganar as pessoas e não prepará-las para esse futuro. Eles vão acabar fazendo o seguinte: oh Deus, o que aconteceu agora? Agora isso caiu sobre nós. Esse é um comportamento que conhecemos dos políticos há séculos. Só me recordo da crise econômica de 1929, causada intencionalmente pelo Fed nos Estados Unidos da América, quando todos os políticos da época agiram assim. Ó Deus, a Sexta-feira Negra, agora fomos atingidos. Como se de repente tivesse havido um ataque vindo do espaço à Terra que tivesse causado o colapso de todas as ações. Recentemente, Sr. Wolf, tive uma conversa reservada com um político cujo nome não vou mencionar agora, e ele disse uma frase que realmente ficou na minha cabeça por muito tempo. Esquerdistas agora são chamados de verdes, e muito em breve serão usados narrativas que são bem de esquerda, para que os esquerdistas também possam ser impulsionados como os novos verdes. Me vem logo à mente o termo renda básica universal, que é uma narrativa bem de esquerda. Você realmente acredita que isso também está sendo preparado nos bastidores? Sim, com certeza. A renda básica universal, na minha opinião, está sendo preparada com grande certeza neste momento. Porque é claro que quando a moeda digital de Banco Central for implementada, depois das experiências dos testes que deram errado, será preciso apresentar essa moeda digital de Banco Central para as pessoas de alguma forma como um benefício. E como se poderia fazer isso melhor do que pegando os milhões de desempregados e dizendo: presta atenção, não daremos apenas o auxílio cidadão ou um pouco de dinheiro, mas sim uma renda básica universal para vocês. Tenho certeza de que muitos dos desempregados vão pular de alegria e aceitar isso com grande felicidade. E que, nesse processo, todas as transferências do governo, como por exemplo as aposentadorias, também sejam convertidas para a moeda digital de Banco Central. Assim a população teria sido capturada primeiro. Naturalmente, logo ficaria claro que as CBDCs na verdade não funcionam, porque o dinheiro nunca funcionou assim. O dinheiro se desenvolveu historicamente a partir do escambo e depois evoluiu para o dinheiro que temos hoje. Mas nunca funcionou como dinheiro, algo que é simplesmente dado às pessoas de cima para baixo, sem qualquer contrapartida. A explicação é interessante. Se agora a esquerda está sendo tornada submissa ao transatlântico e começa a se comportar como os novos verdes, acho essa tese interessante, pois no fim é a mesma narrativa com Reichenick e Baerbock. Quem ainda pode votar lá fora? Porque qualquer um que tenha pelo menos um pouco de força de caráter no programa do partido fica muito maleável assim que chega ao poder. Sim, é fundamental abandonar a ideia de que as eleições permitem mudar algo. Preciso lembrar do Tucholsky. Se as eleições mudassem algo, seriam proibidas. Isso vale hoje tanto quanto naquela época. No momento, todo mundo está sempre procurando por novos salvadores e esses salvadores eles localizam em algum partido. Na Alemanha, muitos agora apoiam a AfD e esperam de Frau Weidel, Herr Kruppala e Frau Storch um país melhor. Isso não vai acontecer, simplesmente porque essas pessoas todas permanecem no velho sistema e esse velho sistema está condenado ao fracasso. Precisamos cuidar do novo sistema, pois só nós podemos fazer isso. Nós mesmos precisamos confiar em nossa própria força. Trump pede à OTAN, Sr. Wolf, que parem de comprar petróleo russo. Enquanto isso, a Europa transferiu quase 20 bilhões para a Rússia em 2024
Isso não é hipocrisia? Sim, é uma grande hipocrisia. Além disso, a Rússia está vendendo o seu petróleo para a China neste momento. E a China leva isso pelo Cabo da Boa Esperança, através de um porto no Congo, para algum lugar na Europa. E lá continua sendo utilizado. Mas essas são as mentiras que vivenciamos na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Mentem descaradamente. Todos os poderosos do mundo jogam juntos e se ajudam. Não importa se você é chefe de governo em um país do BRICS, ou chefe de governo nos Estados Unidos da América, ou em um dos países da União Europeia, todos eles estão jogando juntos, ajudando uns aos outros. Eles contam com grandes organizações que os atendem, sendo uma das mais importantes, fundada antes da Segunda Guerra Mundial, em 1930. Esse é o Banco de Compensações Internacionais. Todo mundo que acha que o mundo é dividido em diferentes blocos deveria dar uma olhada nisso. No Banco de Compensações Internacionais, os bancos centrais dos Estados Unidos fazem parte do Conselho, mas também está lá o Banco Chinês, além do Banco Central da Rússia. Todos eles sentam juntos à mesma mesa, tomam suas decisões e decidem que a moeda digital de Banco Central, será lançada em breve. O senhor acha que a guerra entre Ucrânia e Rússia ainda pode ganhar nova dimensão ou escalar mais? No fim de semana, houve drones sobre a Polônia. O senhor acredita que ainda haverá um novo nível de escalada? Bem, eu não sei se isso vai acontecer. Bem, os políticos estão tentando de tudo. Eles fazem de tudo para deixar esse conflito ainda mais intenso. Esses drones, eu não sei se a Rússia realmente os derrubou, mas só a cobertura da mídia sobre isso. E também foi interessante a segunda reportagem, dizendo que um drone teria sobrevoado um prédio do governo em Varsóvia. Apesar disso, alguns civis a controlaram, mas logo em seguida foi relatado que esses civis, é claro, vieram da Bielorrússia, ou seja, de um país aliado dos russos. Ou seja, estão usando todos os meios possíveis só para incitar as pessoas contra a Rússia. Também pode ser que a Rússia esteja jogando bem. Para Putin é conveniente ter um inimigo externo constante, já que a vida na Rússia também não é fácil. Nem tudo que reluz é ouro por lá. A inflação na Rússia segue alta, há sérios problemas econômicos e nessas horas um inimigo externo é bem-vindo. Sobre Gaza, Sr. Wolf, hoje mais tanques avançam, a dimensão é quase inimaginável. Cientistas judeus mencionam em artigo 680 mil mortos que acabam sendo contabilizados. Ao mesmo tempo, ouvimos políticos ocidentais dizendo: façam rápido, acabem logo com isso. Em que tipo de mundo estamos vivendo, afinal? Sim, isso é absolutamente horrível. É um dos piores crimes dos últimos 100 anos que está sendo cometido. E o mundo inteiro assiste a isso de olhos abertos. Então, alguns apoiam esse crime, ou seja, o governo americano, assim como o nosso governo, apoiam esse crime. Depois vêm grandes empresas, especialmente do setor digital financeiro. A empresa Palantir, que abriu sua filial em Tel Aviv em 2015, aproveitou o 7 de outubro para realizar sua reunião de diretoria em Tel Aviv em janeiro de 2024 e firmar um contrato com o Forças de Defesa de Israel, ou seja, com o Sr. Israel Katz, o ministro da Defesa de Israel. Ou seja, a Palantir escolhe os alvos de guerra, sendo assim responsável pelo massacre e derramamento de sangue que acontece lá. Ou seja, isso é absolutamente horrível. E o que é ainda pior é a indignação, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, que agora está moralmente escandalizada. Chama tudo isso de genocídio, mas não faz nada a respeito e, com isso, acaba se tornando praticamente cúmplice. Hoje cedo, Friedrich Merz fez um discurso emocionado contra o antissemitismo na Alemanha. Isso não é pura esquizofrenia? Política simbólica de um lado e uma realpolitik mortal do outro? Dá para ver que tipo de pessoa é o Sr. Merz? Então, agora se colocar diante do público na inauguração de uma sinagoga e derramar lágrimas pelas atrocidades cometidas na Alemanha há cerca de 100 anos. E não dizer uma única palavra sobre o fato de que, ao mesmo tempo, pessoas que ele mesmo apoia estão cometendo um crime tão grande quanto. Isso mostra que tipo de figura moral essa pessoa é. Netanyahu disse há poucas semanas que está em uma missão religiosa missionária para estabelecer uma grande Israel. O que você pensa ao ouvir esse tipo de retórica? Sim, isso me lembra Joseph Goebbels e seus comparsas, é exatamente igual. É realmente terrível e horrível. E eu sei exatamente que ao dizer isso estou me metendo em encrenca. Como alemão não se pode dizer isso por causa da culpa coletiva entre nós. Então eu acho que tudo isso é uma grande besteira, uma grande bobagem,
porque eu não participei disso. As pessoas que vivem aqui hoje não participaram disso. Talvez os avós. Nenhum de nós é responsável pelo que nossos avós fizeram no passado. Nós mesmos temos uma responsabilidade, e nossa responsabilidade é denunciar os piores crimes contra a humanidade em nosso tempo. Esse é um dos piores crimes cometidos atualmente. Acho isso muito bom, acho isso muito forte. Se nos Estados Unidos, vozes marcantes agora se levantam contra Israel de forma muito diferenciada. Seja um Tucker Carlson, um Joe Rogan, um Piers Morgan e muitos outros que dizem que não é possível que sejamos feitos reféns dessa forma. O país deveria priorizar os americanos em vez de gastar dinheiro em Israel ou apoiar um genocídio desses. A estratégia adotada pelo outro lado é especialmente perigosa. Então, por exemplo, o fato de que agora o Charlie Kirk foi morto em uma faculdade está sendo usado nos Estados Unidos da América para colocar as faculdades na mira. E nós sabemos pelo passado que, quando grandes guerras aconteceram, foram sempre os estudantes que foram os primeiros a ir para as ruas e protestar contra as guerras. E nos Estados Unidos também há uma grande onda. Eu mesmo vivi pessoalmente a última grande onda. Nos anos 70, quando era contra a guerra do Vietnã, os estudantes tiveram grande participação para que ela terminasse. No momento, um movimento assim está se formando. Tenho que dizer, esse atentado contra Charlie Kirk está sendo usado pelos poderosos nos Estados Unidos da América para iniciar uma cruzada contra as universidades. E assim silenciar essas vozes. Concordo com você, Sr. Wolff. Você acha estranho que a juventude na Alemanha seja pouco politizada? Isso se deve ao desenvolvimento dos últimos 30 ou 40 anos. Percebi isso nos meus filhos, onde as aulas de história na escola perderam importância, onde então quase não se fala mais sobre isso. Eles praticamente não sabiam o que fazer com o termo RDA. Curiosamente, há cerca de 2 anos, uma pesquisa no Kudam, em Berlim, perguntou a jovens de 14 a 19 anos o significado das letras RDA, e eu acho que 60% a 80% dos jovens já não sabiam mais disso. Então, essa falta de consciência histórica é muito importante, porque hoje em dia as pessoas vivem apenas no momento que a gente é inundado com tantas informações que já nem consegue mais classificá-las e que a gente também já não tem mais tempo para lidar com a história. Isso é, claro, um fenômeno muito perigoso.